minutos. Meu querido e amado Deus, Senhor, dono de tudo, príncipe da paz, nessa noite, Deus, invade, Deus, a minha alma, Senhor, o meu coração, ó Deus, que possamos nessa noite, Senhor, desfrutar da alegria, Pai, que é falar da Tua palavra, Deus, e comentar, Senhor, sobre os Teus feitos e a Tua grandeza, Pai. Eu sei que estás aqui como foi louvado nesta noite, Deus, e a Tua presença é mais real, Senhor, como qualquer um dos que podemos olhar e ver nessa noite, porque o nosso coração, Deus, se alegra, e essa alegria é algo sobrenatural, não é algo promovido, provocado pela nossa própria vontade, ó Deus. É simplesmente pela Tua presença, Pai, nesse lugar, Senhor, que torna ele diferente, Senhor, de outros lugares. Obrigado, meu Deus, nessa noite por estar conosco. Senhor, já te agradeço e te louvo por tudo, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Meus amados, nós estamos vivendo um período de medo, né? Onde o país praticamente ele está sendo assolado por, digamos assim, por esse sistema terrorista que está se espalhando por nossa nação. Mas eu queria entristecer mais o seu coração ainda nessa noite e dizer que isso aí é só o começo de muitas coisas que vamos viver ainda, certo? Eu nunca disse para o Wesley que ele vai ter dias, ou seja, um período bem melhor do que o que eu estou vivendo. Pelo contrário, eu sempre digo para ele que o período que ele vai enfrentar é bem mais difícil do que o que nós vivemos hoje. Porque nós caminhamos, meus queridos, a passos largos ou apressadamente para o fim. E nós precisamos compreender isso. Eu lembro que o Marcos Feliciano, ele pregou uma mensagem dizendo assim: daqui a 10 anos, os pastores não gostarão mais de pregar a palavra de Deus. Os crentes irão para a igreja, os jovens irão com um brinco no nariz. Eles cortarão o cabelo e irão como... Ele usa a expressão assim, como um facão no meio da cabeça. Ele ficou falando e as pessoas dizendo, parece que uma coisa, uma loucura, um absurdo, né? E não é, irmãos. Hoje já estamos vivendo isso. E é a coisa mais comum do mundo hoje. Porque a cada dia que passa, me permite eu falar isso, como aqui a maioria são cristãos, a igreja ela tem uma tendência a abandonar a palavra de Deus e se parecer mais com o mundo. Mas nós louvamos a Deus, porque você está aqui, você crê no Evangelho, você confia nas promessas de Deus, e há a promessa, irmão, de nós não nos contaminarmos com esse mundo. Porque o que Deus tem preparado para todos nós, diz a palavra de Deus, que é algo extraordinário, maravilhoso. Glória a Deus. Então eu queria nessa noite abordar alguns assuntos e inclusive falarmos de uma coisa que muitas pessoas estão vivendo: o medo. A minha pergunta seria: de que você tem medo? Ou melhor dizendo, por que você tem medo? Não é? Se nós formos analisarmos no contexto bíblico, me parece que a primeira vez que se fala que alguém teve medo foi quando Adão desobedece a Deus e Deus procura falar com Adão, e Adão disse: tive medo e por isso me escondi. Mas o que me alegra, irmão, o que alegra o meu coração é saber que Deus foi naquele lugar não para acabar ou arrasar com a vida de Adão. Ele foi naquele lugar para levar a ele uma esperança. Glória a Deus. Apesar das muitas dificuldades que o mundo enfrenta hoje, há sempre uma esperança. Há sempre uma saída. Louvado seja Deus. E nesta noite eu queria que você abrisse a palavra de Deus para nós navegarmos falando da vida de algumas pessoas que enfrentaram grande medo. Glória a Jesus. É provável, irmão, que aqui nessa noite tenha pessoa que até não consiga dormir. Tem aqui pessoas que têm medo de escuro.
Tem aqui pessoas que têm medo de morrer. Tem vários tipos de medo. E talvez você conviva com um desses medos, né? Porque o medo, ele é algo terrível, irmãos. O medo, ele faz você comer demais ou comer de menos. O medo traz estresse, depressão. O medo traz aptidão para uma vida de bebedeira, de drogas, de sexo, de tudo quanto você possa imaginar. O medo, ele faz essas coisas e você quer uma solução, você quer encontrar, digamos assim, o remédio e não encontra. Você procura um médico, ele lhe enche de comprimido, tome comprimido, e você vai piorando, você vai sendo controlado. No dia que você parar de tomar aquele medicamento, você volta à mesma situação ou pior. Porque há uma solução, mas normalmente ela está obscura aos olhos do mundo. Nos últimos dias, o que nós temos visto são, por incrível que pareça, são crentes, até pastores, que cometem suicídio porque temem não dar conta mais do seu trabalho. O medo, o pânico tomou conta da pessoa e ela não encontra outra saída. E das coisas que pode levar o ser humano ao suicídio é o medo, né? O medo de algo não dar certo e vários, é uma infinidade de medos. Então eu queria que nessa noite você abrisse a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 15. Nós precisamos entender esse contexto, porque no capítulo 14, Abraão, ele tem enfrentado alguns reis, ou seja, uma guerra, melhor dizendo, e vencido esses reis. E já no capítulo 15, o versículo 1 vai dizer, quem conta para ler bem alto: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande. Amém. O texto começa dizendo assim: depois destes acontecimentos. O que se entende de acontecimentos são as vitórias de Abraão no capítulo 14. O que nesse intervalo do 14 ao 15, ninguém entende o que aconteceu. Se o escritor está falando do capítulo 14, Abraão obteve vitórias, mas assim, depois destes acontecimentos, Deus aparece a Abraão e diz: não temas, eu sou o teu escudo. O que se conhece por escudo é alguma coisa que nos protege, que nos livra de sermos agredidos, de sermos atingidos por algo externo. E Deus está dizendo: não temas, eu sou a sua proteção. Eu não posso dizer qual é o seu tipo de medo hoje. Talvez você tenha até perdido o esposo ou a esposa e está morrendo de medo. Eu não sei, mas só sei de uma coisa, que Deus nos garante que Ele é a nossa proteção nos momentos de medo, nos momentos de dificuldades. Se nós entendermos, Deus aqui, Ele vai fazer grandes promessas a esse homem chamado Abraão. Abraão, passa-se o tempo, ele morre, irmãos. Mas uma coisa que nos atrai à palavra de Deus é que Deus não desiste das promessas que Ele fez. Passa-se Abraão. Passe para Gênesis 26. Leia o versículo 24. E o Senhor apareceu-lhe na mesma noite e disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão, não temas, porque estou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo. Aleluia, Deus. Entenda que no capítulo 14 ao 15, do capítulo 15, Deus faz promessa a Abraão, e do 15 ao 26, não se sabe quantos anos já se passaram. Deus já fala agora com Isaac. Isaac está no momento de adversidade, irmãos.
E o que Deus disse para Isaac é: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não temas, porque eu vou cumprir todas as promessas que eu fiz ao teu pai. Então, o Isaac, ele vem debaixo de uma proteção, ou seja, de promessas que Deus havia feito. E por que Deus não cessou com a promessa? Se o homem a quem ele tinha prometido já tinha morrido? Porque Deus, irmão, ele cumpre com a sua promessa, independente se eu ou você cumpre. Pode ter certeza disso. Se Deus prometeu, cumprirá-se-á a promessa de Deus. Porque Ele é fiel com a sua palavra. Louvado seja Deus. O texto a seguir, no capítulo 28, vai falar já do neto. Ele tem uma, digamos assim, uma discussão com o irmão, rouba a bênção do irmão. Capítulo 28, versículo 15. Rouba a bênção do irmão, ele tem que se ausentar do seu lugar. E ele vai procurar um tio. E a Bíblia diz que no decorrer nesse trajeto a encontrar o seu tio, ele para em um determinado lugar e pernoita ali e vai dormir. Acontece na vida desse homem algo extraordinário, irmãos. Versículo 15 do capítulo 28. Alguém lê bem alto para todo mundo ouvir. Eis que estou contigo, e guardarei onde queres que for, e farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir tudo aquilo que eu te prometi. Aleluia. Veja que um lastro, irmão, assim, algo sobrenatural vai acontecendo, as promessas de Deus. Os homens vão sucumbindo, mas a promessa de Deus... Havia promessa de Deus na vida de Abraão, de Isaac e Jacó, de a sua geração ser numerosa. E a Bíblia diz que vai se cumprindo, irmãos, de acordo com aquilo que Deus havia prometido há anos e anos atrás. Agora nós estamos vivendo que o Jacó, ele está caminhando, digamos assim, e tem esse encontro sobrenatural aqui com Deus. E Deus diz: não temas, eu estou contigo. Glória a Deus, porque Deus havia feito promessa de abençoar a descendência de Abraão. Nós podemos compreender que se passam-se os anos, o povo de Deus peregrina no Egito, chega um período em que Moisés vai ter que resgatar esse povo do Egito. Um povo trabalhoso, irmão, mas um povo que estava debaixo da promessa de Deus. E o que me alegra é que saber que, se eu fizer uma comparação entre eles e nós, parece que não há muita diferença, não. Nós damos um trabalho danado também a Deus. E muitas das vezes Deus está dizendo: não faz, a gente quer fazer. E nós temos uma tendência sempre a desobedecer a voz de Deus. Mas todas as vezes que o cristão, ele se compromete com Deus e entrega o seu coração verdadeiramente para Deus tomar de conta, ele é abençoado, irmão, em tempo de fartura, em tempo de escassez, em tempo de muita abundância, em tempo de pouca abundância. A bênção de Deus permanece sobre a vida dele, porque é uma promessa de Deus. Eu queria que você compreendesse que você está aqui porque você está debaixo da promessa de Deus. Você não está aqui por acaso. Ninguém coagiu você a vir nessa noite a esse lugar. Ninguém, digamos assim, lhe forçou a vir nesse lugar. Se você veio aqui, foi por livre, espontânea vontade e com a vontade sobrenatural de Deus. Louvado seja Deus. Pega o livro de Êxodo aí, meu querido, capítulo 33. Eu estou contando com a ajuda de vocês, porque se eu vou ler, é misericórdia. Chega um ponto, irmãos, em que esse povo que eu falei que Moisés vai tirando para levar para uma terra prometida, dá um trabalho a ele. E ao ponto de Moisés dizer: olha, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu também não levo mais esse povo. No capítulo 33 de Êxodo, versículo 14, nós vamos ver que Deus
ele vai agir na vida de Moisés e decide, digamos assim, acompanhar, a levá-lo ao ponto determinado. Leia para mim, por favor. Respondeu: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Aleluia. Glória a Deus, viu? Glória a Deus. É isso aqui o que traz paz a um coração medroso. É isso aqui que traz segurança a um coração cambaleante, a um coração que muitas vezes não sabe nem que decisão tomar. De repente aquela voz sobrenatural ecoa e diz: eu estou contigo. Louvado seja Deus. Isso é o sobrenatural, irmãos. Eu sempre converso com o menino e eu costumo dizer, irmãos, a obedecer ao chamado de Deus para ser cristão, para ser crente no popular que os irmãos conhecem, é estar disposto a viver o milagre, a viver o sobrenatural de Deus. Porque Deus age nessas coisas, irmãos. Eu fico observando e vendo que Deus faz brotar água de pedra, Deus faz água amarga ou salgada se tornar água potável, Deus faz cair fogo do céu e consumir holocausto, e aí vai, é uma infinidade de bênçãos que Deus tem sobre as nossas vidas. Então, no caso aqui de Moisés tinha colocado na expressão popular o pé na parede, tipo assim: se o Senhor não for comigo, eu também não vou. Porque Moisés sabia o que era andar debaixo da proteção de Deus. Louvado seja Deus. Então, nessa hora, é o momento em que Deus alegra o coração desse homem e diz: a minha presença irá contigo. Louvado seja Deus. Eu posso se lembrar de um outro episódio de Elias. Caça aí 2 Reis, capítulo 1. Entenda que eu estou falando só de pessoas que tiveram adversidade, medos e que foram supridos pela presença de Deus. Lê o versículo 15. 2 Reis, capítulo 1, versículo 15. 2 Reis, capítulo 1, versículo 15. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não tenhas medo. Ele se levantou e desceu com ele ao rei. Olha a situação aqui, irmão. Elias está... Vou facilitar as coisas para vocês. Ele está no monte. Vai um capitão com 50 soldados para ele descer do monte. E diz: homem de Deus, desce do monte. E Elias diz: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. A Bíblia diz que desce fogo do céu e consome aqueles homens. Vai outro e diz: homem de Deus, desce daí. Ele disse: eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os 50. A Bíblia diz que desce fogo do céu e consome aqueles homens. Sabendo o terceiro que essas coisas aconteceu, você imagina como é que ele vai? Ele se dobra, mas se ajoelha diante de Elias. Eu falei Eliseu, não foi? É Elias. Diante de Elias. E pede para ele ter misericórdia da vida dele. E descer com ele. A palavra de Deus diz que Deus disse... Obviamente para se ter... Deus diz a ele que ele não temas. A Bíblia diz que ele desce com aquele homem. Tem muitas maneiras de nós, às vezes, até pedirmos a Deus alguma coisa. E às vezes a nossa petição provavelmente não atinja, digamos assim, a vontade de Deus e não agrade, ou seja, o coração de Deus, e nós terminamos por não recebermos. Sabe aquela coisa que você se acha merecedor? E você vai pedir, mas você já está quase sabendo que você merece? Pode ter certeza, você tem 100% de não receber. Deus não atende ao arrogante, meus amados. Porque quem é Deus é Ele, não é eu. Nós temos que entender que Ele é que é o Todo-Poderoso. O gesto desse homem aqui diante de Elias foi algo
que, digamos assim, que tocou, que mexeu com o coração dele. Ele se dobra e diz, pelo amor de Deus, desce comigo. E ele obedece a voz. Principalmente quando Deus disse, desce com ele, eu sou contigo. E vários outros exemplos que eu anotei aqui, alguns, se fosse citar, acho que passaríamos a noite. Então, todas as vezes que nós colocarmos o nosso coração, irmão, à disposição para falarmos com Deus, tenhamos certeza de que Deus vai nos atender. A palavra de Deus diz que Deus se volta para o homem de coração contrito, para o homem humilde. Quando eu me refiro ao homem, me refiro ao ser humano de uma forma geral. É isso que nós precisamos viver nesses últimos dias. Porque, como eu falei no início, virão dias piores do que esse que estamos enfrentando. A nossa vida, muitas vezes, ela está tão confortável que nós temos até medo de perder o conforto dela com algo que assola o país, por exemplo, né? E quem sabe disso, irmãos, por exemplo, é um homem chamado Davi, Salmo 23, versículo 4. Ele vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É a convicção de andar com Deus e saber que Ele guarda e que Ele protege. E o que é bom saber é que a proteção de Deus é algo, digamos, acima do conhecimento humano. Você vê, por exemplo, aqui, o presidente Bolsonaro, por exemplo. Quantos seguranças não estão na redor daquele homem? Se desce de um avião, se desce de um carro, se está em casa, gente tentando proteger. Mas a Bíblia diz que se não for Deus que proteja, em vão trabalham os seus seguranças. Não é isso que a Bíblia diz? Se não for o Senhor que guarde a casa, em vão trabalha o sentinela. Porque a proteção do ser humano, irmão, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Pode ter certeza disso. Abra só mais uma referência, irmão, para nós caminharmos aqui. O livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Glória a Deus. Segundas Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Pode ler quem encontrar. Não tereis lugar de lutar nessa batalha. Tomai posição, ficai parado e veja o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Oh, glória a Deus. Esse cidadão é Josafá, irmãos. Ele vai enfrentar, digamos assim, quatro povos que se reuniram contra o seu exército. Se dissermos que ele não estava com medo, né, é meio difícil. Até ele ouvir a voz de Deus e disse assim: despreocupa, sossega, e amanhã cedo sai para a batalha, porque eu sou contigo. Louvado seja Deus. Aleluia, papai. Irmãos, tem dias, essa experiência aqui vou compartilhar com aqueles que com certeza já provaram. Tem dias que a sua alma parece que ela quer, digamos assim, se afligir. Você dobra o joelho, você fecha os olhos e parece que alguma coisa, tipo assim, lhe tira, até chegar o momento daquele acalento suave de Deus lhe invadir, de você sossegar o coração. Eu vi uma irmã pregando ontem e ela dizendo assim, mais ou menos nesse sentido: eu sei que quem eu gosto muito, a minha irmã, né, Deus está preparando ela para partir. É um momento de dor, mas a alegria em saber que Deus está cuidando.
Você já pensou se essa pessoa vai partir ou vai morrer, digamos assim, e Deus não está nem aí? Mas aqui pelo contrário, Deus vem e sossega o coração dela e diz: eu estou tomando as providências. E está debaixo da proteção, da providência de Deus, não existe coisa melhor. Porque por mais que você se angustie, por mais que você venha ficar amargurado, você vai sempre desfrutar da misericórdia de Deus, irmãos. E é isso que muitas vezes sossega o nosso coração. Não vá pensar que o coração de um crente, de um pastor, ele é um coração que talvez bata mais acelerado do que o seu, né? E Deus está ali no comando, no controle. Ei, filho, não tema, estou contigo, estou aqui, ó. É isso que acontece. A Bíblia diz, irmão, que o anjo do Senhor ele acampa ao redor dos que o temem e os livra. Temer a Deus, viver no Evangelho de Jesus Cristo, é ter por certo a proteção de Deus. E a minha pergunta agora que eu faço é: para que ter medo? Tem um hino que é do, não sei se é do Carlos Alberto, Cícero Nogueira, diz: por que temer se Deus é teu amigo? Desesperar se Ele está bem perto de ti. Às vezes parece que Deus se ausentou, mas não, meus amados. Tenha por certeza, Ele está cuidando de você. Glória a Deus! Veja um milagre, veja algo maravilhoso. Isaías capítulo 41. Eu lembro uma vez, essa igreja que era só na terra, eu vi essa mulher aqui, a irmã Ana Helena. Acho que ela não vai lembrar disso, não. Ela vinha aqui num banco de madeira, de joelhos dobrados e chorando. Eu não sabia. Pensa você consolar uma pessoa que está chorando. Você vai dizer o quê? Se a pessoa morrer um parente dela, você vai dizer o quê? Ei, é normal, é assim mesmo, todo mundo morre. É o grande consolo, né? Eu disse: misericórdia, o que eu faço para ajudar essa mulher? Eu disse: Isaías 41, versículo 10. Aí escrevi num papel e soltei na cadeira dela. Olhei aí, Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento, a minha destra fiel. Aleluia, Deus. Essa era a promessa de Deus a Israel, irmãos. E se nós estamos debaixo das promessas que Deus fez, isso é para nós também. Não temas, Deus é contigo. Glória a Deus. Não te assuste, não te assombre. Ele é o teu Deus, o teu amparo, o teu socorro presente na hora das dificuldades. Leia o versículo 14 agora, né, Marcos? Não temas, ô vermezinho de Jacó, ô vizinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor teu Redentor, Santo de Israel. Aleluia, Deus. Quando Deus usa essa expressão, irmão, vermezinho de Jacó, ele desprove, ou seja, ele vem despir Israel de qualquer poder, de qualquer força, de tudo. O vermezinho é indefeso. O vermezinho, ele não tem uma cadeia alimentar. O vermezinho não tem como se proteger de quem lhe agride. É por isso o vermezinho de Jacó. É porque Deus está cuidando dele. Não tenha medo, vermezinho de Jacó. Eu estou contigo. Eu sou a tua proteção. Acho que só Davi vai falar que é um verme lá pelo Salmo 24, versículo 6, alguma coisa assim. 22, 6, né? É isso aqui, é porque é algo que não tem defesa. Insignificante. Pequeno. Que precisa de uma proteção. E Deus olha e diz: não tema, vermezinho de Jacó. Eu sou o teu Deus. Teu Deus forte. O Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E para encerrar, meus amados, eu quero que você só leia comigo uma referência de Jeremias. Acho que todo mundo tem decorado. Jeremias 29, versículo 11. Isso aqui já foi dito aqui umas 500 vezes no mínimo nesse mês.
Porque muitas vezes, irmãos, voltando a falar de pessoas que têm medo, por mais que você tente levar segurança a essa pessoa, ela continua com medo. Se Deus não trabalhar no coração de uma pessoa que tem um começo ou tem depressão, não é as suas palavras que vai convencer, não. Certo? Então muitas vezes nós mesmos fazemos planos, se deu errado, refizemos os planos e deu errado, a impressão que tem, Deus não está nem aí para mim, né? Deus não está nem ligando para os meus planos. Mas não é isso que a palavra de Deus garante, não, irmãos. Vamos ler o Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejo. É Deus que sabe, irmão, qual é o melhor para as nossas vidas. Então, se eu e você estamos aos cuidados de Deus, você está seguro, você está protegido. Deus sabe a hora certa de intervir, de agir, de abençoar. É Ele. Então não tem coisa melhor nesse mundo do que um dia você ter erguido a sua mão, ou nem erguido, mas ter entregado na expressão de corpo e alma para Deus tomar de conta. Não tem. Acho que da sua vida você pode ter casado, feito qualquer coisa, mas não teve uma decisão mais importante do que essa. Não teve. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com coisas que nós achamos que nosso dinheiro alcança, nossa sabedoria, por sermos letrados, alcança determinadas coisas. E às vezes não é isso. Por que essa igreja aqui não está cheia de professores, de advogados? Não é porque não tem no município, não, irmãos. É porque Deus achou melhor chamar por você mesmo. Pode ter certeza disso. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Vamos ler, né, irmão? Que é melhor nós lermos. Quem encontrar você pode ler. Se eu não estiver enganado, é Mateus capítulo 6. Lê do versículo 25, 27. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. É, isso aí mesmo. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo. Quando o que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeia, nem colhe, nem ajunta em celeiro. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não vale mais muito mais do que as aves? Glória a Deus. É isso aqui. Então, se buscai, vai ser 33, né? Vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus dos céus e a sua justiça, e as demais coisas. Glória a Deus. Ansiosos, porque é a vez de comer, de beber e de vestir. E ele diz assim: olha, os lírios dos campos, olha os passarinhos, por exemplo, não plantam, eles não se preparam para a cega, para a colheita, e Deus não deixa nenhum morrer de fome. Quanto mais você, obra das minhas mãos. Deus só falta dizer isso aqui. Eu estou no controle, eu estou cuidando. Nada escapa, irmãos. Nada escapa da proteção de Deus. Então não tenha medo. Glória a Deus. Não tenha medo. Entregue a sua vida para Deus tomar de conta. Entregue a sua vida para Deus cuidar. Voltando a repetir as palavras que eu iniciei. Não estou querendo lhe fazer medo, mas virão dias piores do que nós estamos vivendo. E nós precisamos estar seguros. Não temer, não ter medo. Com essas palavras, eu quero encerrar minha mensagem, dizendo a você mais uma vez: Deus cuida de você. Deus cuida de você.
Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Esta foi a palavra do Senhor Jesus. Não tenha medo. Apesar que o medo, na psicologia, é um sistema de defesa. Mas não tenha medo. Não tenha medo de encarar os problemas. Não tenha medo de enfrentar as adversidades. Não tenha medo das provações. Tenha medo de pecar. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela manda fugir de duas coisas: a idolatria e a prostituição. Nos demais, ela manda você enfrentar. Glória a Deus. E eu tenho certeza que nesta noite o Senhor falou ao teu coração. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus, nesta noite, Ele falou à tua alma. Eu gostaria de saber se nesta noite, você que ouviu a palavra do Senhor, você que meditou nesta palavra, se você quer aceitar a Jesus como seu Salvador e ter uma nova vida, levanta a tua mão direita, vem para cá. Nós vamos orar por você. Tem alguém nesta noite para confessar a Jesus como Salvador, entregar sua alma, acreditar que dias melhores virão? Se não tem, vamos fazer a leitura do relatório sem perca de tempo com o presbítero Edivaldo. Esse relatório dessa semana vai ter algumas mudanças. Aliás, eu acho que vai ter uma mudança, né? Que vai ser quarta-feira não terá escola bíblica. A escola bíblica vai ser terça-feira, amados. Quarta-feira é o aniversário do irmão Nod e da irmã